como prometido, vamos agora no segmento final aí da nossa edição, temos aí aproximadamente mais uns 12, 13 minutos de edição. Vamos tratar de política externa. Além dos Estados Unidos, o presidente eleito Lula, ele planeja se encontrar com chefes de Estado da China e da Argentina, isso já logo nos primeiros momentos do mandato dele, se bem que a data ainda não está fixada. Confira primeiro na reportagem de Leandro Magalhães. Na primeira fala pública, após ser anunciado como próximo ministro das Relações Exteriores, o diplomata Mauro Vieira destacou a missão de reconstruir pontes e disse que Lula quer retomar programas de cooperação com a África e se reaproximar dos Estados Unidos, China e União Europeia. Nós queremos com esses países ter uma relação intensa, produtiva, mas uma relação equilibrada, uma relação soberana. Mauro Vieira também confirmou a viagem de Lula aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Joe Biden e disse que o futuro presidente deve passar ainda pela China e Argentina nos primeiros meses de governo. Outra missão do futuro chanceler será reatar a relação com países vizinhos, entre eles a Venezuela. Mauro Vieira afirmou que o Brasil vai reabrir a embaixada no país. O presidente também me instruiu que restabelecêssemos as relações com a Venezuela, o que faremos a partir do dia 1º. O futuro chanceler afirmou ainda que vai avaliar a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e reconheceu que há vantagens no ingresso na OCDE. A entrada do Brasil na organização foi uma das principais bandeiras diplomáticas do governo Bolsonaro. Vamos examinar totalmente, eu acabo de chegar, mas é um processo que já vem, que está adiantado, vamos avaliar. Eu tenho certeza que há pontos muito positivos, importantes, que serão examinados e avaliados. Eu terei reuniões ainda sobre esse aspecto. Mauro Vieira também anunciou a embaixadora Maria Laura da Rocha como secretária-geral. É a primeira vez que uma mulher assume o segundo cargo mais importante do Itamaraty. Maria Laura foi chefe da delegação do Brasil na Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e na Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Atualmente é embaixadora do Brasil na Romênia. Outra mulher será importante na política externa brasileira. Indicada pelo presidente Joe Biden, a diplomata Elizabeth Begley foi confirmada nesta quarta como nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Ela assume o posto que estava vago desde a aposentadoria de Todd Shepman. Lorival, prazer tê-lo conosco aqui na nossa roda. Vamos começar pelo fim? Bora. Pela nomeação, ela tem que passar a sabatina, né? Não, já foi feito okay. o acordo. Temos ela. Elizabeth Begley, perfil. Super importante, né? Serviu nos governos do Jimmy Carter, do Bill Clinton e do Barack Obama. Foi representante dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU. Foi embaixador em Portugal. Trabalhou com o David Hodge, que é o cônsul dos Estados Unidos em São Paulo. Então, eles farão uma dobradinha interessante. É uma milionária, né, e grande financiadora do Partido Democrata. Então, no tempo da nomeação dela, uma fonte americana me disse assim, tem dois tipos de embaixador, financiador do Partido Democrata, ou do partido do governo, ou o diplomata com muita experiência. Ela reúne as duas condições, que são importantes do ponto de vista do trânsito político. Mas foi barrada ali por causa de uma entrevista que deu em 1998, em que criticou o lobby judaico, e agora foi destravado isso, inclusive com o discurso de um senador republicano na Comissão de Relações Exteriores, funcionou o seguinte, não dá para começar um governo novo no Brasil sem uma embaixadora lá. Falou, o Brasil é importante demais para nós neste momento, né, para não termos uma embaixadora. E, aliás, é muito simbólico, William, porque hoje também o novo embaixador chinês, Zhu Qingchao, apresentou as credenciais ao Itamaraty. Então, você tem os dois polos da política externa brasileira definindo, né, as suas posições aí no jogo que vem a partir do ano que vem, William. A política externa está assumindo um papel um pouco mais destacado nessas discussões dentro dos grupos de transição, cara? Completamente, William. Completamente. Ela é vista como um passaporte de reconstrução da relação do país com os outros continentes, né? Com os outros países. É vista também essa questão climática, ambiental inserida, né? Muito interligada, tanto que muito provavelmente Itamaraty
vai abrir um departamento ali específico para cuidar disso. Aliás, está todo mundo, né? Todos os ministérios estão reforçando e reestruturando essa área climática, ambiental, e Itamaraty também. Aliás, a Elizabeth Bagley trabalhou com John Kerry, que é quando ele era secretário de Estado e era o czar do clima. E eu vejo foco em várias... Quando você conversa com eles, tem o foco da América do Sul, essa questão da Venezuela, Mercosul, você tem foco na África também. Eu acho interessante o desenho que eles estão fazendo de separar ali os continentes, porque os departamentos do Itamaraty no governo Bolsonaro foram unificados, né? São 7. E tem um que é a Europa com a África, eles querem separar. Enfim, tem essas simbologias todas, mas sem dúvida é prioritária a política externa, está no eixo prioritário deste governo. Agora, das declarações do futuro chanceler, a gente percebe já de saída um intento de renascer com organizações que, na verdade, nunca prosperaram. CELAC, Unasul, são, digamos, propostas, entre aspas, multilaterais de anti-americanismo descarado. Não é nem modo de falar, são organizações formadas para se contrapor à presença dos Estados Unidos, que fazem um outro tipo de abertura. Eles querem um jogo adulto, eles querem um jogo no qual o Brasil tenha uma posição, como você estava ressaltando, Lorival, a gente viu agora nesse run-up aqui, nessa fase que antecede agora as nomeações, em começo das pessoas trabalharem, como que os americanos vêm e nos dizem, olha, é outro lugar que tem para vocês, Raquel. William, esse é o grande perigo desse governo, porque ele tem na política externa um caminho para nadar de braçada. Porque Jair Bolsonaro deixou uma terra arrasada, o Brasil como pária no mundo, o Brasil agora tem esse ativo ambiental fortíssimo que ele pode reconstruir, ele atrai a atenção dos americanos por conta da parceria que pode fazer nessa área, inclusive comercial. E, obviamente, também está no foco dos chineses. Mas aí a gente enxerga o governo voltando muito lá em 2003, naquela mesma política, e com um conceito um pouco... E aí tem essas organizações anti-americanas que são meio que descoladas até da realidade, que nunca deslancharam, mas acho que tem um conceito de multilateralismo também que o Brasil vai precisar revisitar e ver qual que vai ser o seu papel. Porque lá atrás, quando o Lula assumiu, você tinha a OMC, a Organização Mundial do Comércio, um papel muitíssimo mais relevante. O Brasil conseguia efetivamente fazer alianças políticas ali com outros países que davam algum resultado. Você tinha uma expectativa de um avanço de uma agenda multilateral que sim interessava muito o Brasil, pelo porte do nosso país e pela essa dificuldade que nós temos. A gente não pode simplesmente se alinhar a um lado ou ao outro. O mundo mudou, né? O mundo mudou principalmente depois da guerra da Rússia e da Ucrânia. A gente tem um mundo dividido entre Estados Unidos e China e o Brasil ficou numa posição mais delicada. O governo Lula vai precisar aprender a lidar com isso. Tem oportunidades e desafios. E isso não tem a ver com comércio. Minhas fontes americanas falam o seguinte, olha, a gente entende comércio, a gente faz comércio com a China, não é questão de comércio, é que existem certas questões estratégicas que não dá para ficar... em cima do muro. Exatamente. Então, assim, hoje existe uma situação, um alinhamento de planetas, porque a equipe do Biden é a mesma equipe do Obama e a equipe do Lula é a mesma equipe do PT, se você juntar Lula e Dilma, né? O novo período do PT no poder. O novo chanceler foi chanceler da Dilma, o homem forte da política externa, Celso Amorim, foi chanceler do Lula. Todos eles se conhecem muito bem. E que minhas fontes americanas me dizem o seguinte, olha, o Celso Amorim, se ele não tiver mudado, e estamos aí para ver se mudou ou não, achamos que não, ele é uma figura problemática na relação entre Brasil e Estados Unidos, porque ele sempre colocou empecilhos para uma aproximação entre os dois países. Então, queremos saber se o Mauro Vieira terá uma autonomia, né, fará o seu próprio jogo com base nas tradições do Itamaraty. Você está indo para o ponto nevrálgico. Isso vai depender, pelo que a gente conhece da carreira do Mauro Vieira, é um diplomata profissional, um integrante da burocracia estatal
sem conotação negativa. Eu gostaria de ressaltar isso. É um funcionário de carreira que segue linhas traçadas para a instituição na qual ele está trabalhando, Itamaraty. Então, nós vamos para o ponto nevrálgico, que é quem vai definir as linhas de política externa, que esses civil servants, que é a própria expressão do Mauro e da Laura, cumprem. Quem? Exato. E agora, a esperança deles é que o Celso Amorim fique um pouco mais na retaguarda, mais recuado. É um homem de 82 anos de idade e tal. O Celso ganhou uma disputa interna ali com o Jacques Wagner. Isso já é bem simbólico. O Celso, pelo que a gente ouve, ele pelo menos nunca me disse isso, mas dentro do PT da transição se diz que se ele pudesse, teria sido ele, o chanceler novamente. Colocou um dele, alguém muito ligado a ele. Ele vai para a Secretaria de Assuntos Estratégicos? É bem provável que sim. Ele vai continuar sendo um conselheiro, talvez é o principal conselheiro do Lula nessa área, sempre foi, não há a menor dúvida. Eu só vejo algumas questões diferentes. Eu tenho a impressão, pelo que eu converso com eles, que eles reconhecem, e não poderia ser diferente, porque tem gente experimentada lá, dentro de Itamaraty, que o mundo mudou. Eu não penso que eles não veem que o mundo mudou. Né? Assim, não sou diplomata, mas pelo que eu converso com eles também. Mas nós estamos falando do PT, não do Itamaraty. Não, tudo bem, mas no Itamaraty há diplomatas alinhados ao petismo. Isso sem dúvida. Não estou falando da Mônica Valente, que é a secretária de Relações Internacionais do PT. E aí tem uma visão diferente desse pessoal que vai assumir o comando. Por exemplo... Essa é a questão, Caio. Tem ou não tem o pessoal que vai assumir o comando? Não, o que eu quero colocar... O Conselho de Segurança da ONU era prioridade em 2003 e foi durante todos os 8 anos. Não é a prioridade agora. A prioridade agora é clima. Né? Isso está muito claro. Outra prioridade, política Sul-Sul. Está inserida agora? Tá, mas não somente. Está inserida também prioridade dos Estados Unidos, União Europeia e China, pelo que eu tenho ouvido. Né? Então não tem prioridade, né? Não, mas assim, não. Se você tinha uma prioridade Sul-Sul... O Lorival está fazendo uma brincadeira contigo, mas a brincadeira é de fundo duro. Porque ele está dizendo o seguinte, quem tem esse monte de prioridade não tem nenhuma. Não, mas aí eu acho que a pergunta de fundo que nós estamos nos fazendo aqui, que a gente só vai ver na prática, é o anti-americanismo do PT e que marcou a gestão do ministro Celso Amorim vai persistir ou isso vai mudar? Mas a gente vai acabou de anunciar que ele vai para os Estados Unidos? Mas o Lula das primeiras viagens, Cara, o americano não veio aqui para o encontro? Mas o Lula sempre foi para os Estados Unidos. O Lula para ir dia 19 agora. O Lula está protelando essa ida para os Estados Unidos e agora anunciou uma ida para a China. O que minhas fontes americanas me disseram? Só falta ele ir para a China antes de ir para os Estados Unidos. A gente não vai entender se ele fizer isso. Lorival, você acharia saudável o Lula ir no dia 19 para os Estados Unidos? Não. Porque ele não tem nem quarto do ministério dele montado. Não, ele pode escolher a data que ele quer ir. Não. Agora, os Estados Unidos estão dando prioridade para isso e consideram que estão no início da fila. Sim. E aí hoje eles anunciam China e CELAC. CELAC vai ser só em março, porque a Kirchner teve uma Covid e não foi agora segunda-feira. Vou trazer um pequeno relato do dia em que o Lula ganhou a eleição. Naquele dia, você tinha o Macron tentando falar com ele, queria falar naquele dia. O Biden tentando falar com ele. O Biden não me recordo se conseguiu. O Macron só conseguiu no dia seguinte. E você tinha pessoas ligadas ao ministro Celso Amorim filtrando para que o Lula atendesse primeiro cubano, o argentino. Não estou menosprezando, tá, gente? E o Lula estourou e falou, eu falo com esses caras toda semana, eu quero falar com o Biden, eu quero falar com o Macron. Ele percebeu que estava vendo essa triagem. Sim, o Lula sempre foi para os Estados Unidos, tinha um ótimo relacionamento com o George Bush, o que não deixava de existir essa sensação de explodir a ALCA, explodir as relações com os Estados Unidos, uma maior proximidade. É isso que a gente está questionando. Sou obrigado a entregar. Eu faço papel chato aqui, né? Não, imagina. Acabar com a conversa por causa do horário, mas é assim, é grade de televisão. Talvez fosse só a internet, né? Não tinha grade de televisão, não tem grade de televisão. Raquel, muito obrigado, boa noite. Lorival, sempre bem-vindo aqui na nossa roda. Obrigado. Precisamos de você. Prazer. Caio, meu parceiro, boa noite, obrigado.